Muitas vezes nós imaginamos que o nosso processo de reconhecimento de uma cidadania, de algo que pleiteamos, vai ser tudo perfeito, ou senão nós não vamos ter grandes perrengues, principalmente quando nós pagamos para alguém fazer o nosso processo, né? E eu me deparei por acaso com um vídeo, eu vou deixar aqui as informações, né, dar os créditos, eu não vou pôr imagens do vídeo, talvez eu, no decorrer aqui desse vídeo, eu mostre alguns detalhes em áudio, tudo, que é do canal, é o Boulder Podcasts, né? E que ele tem um canal falando sobre a vida das pessoas na Europa. Em uma das entrevistas aqui, eu até vou pegar aqui as informações e passar para vocês. Enfim, ele passa, a pessoa comenta, né? Que é a Patrícia Pigari, eu estava aqui procurando na descrição, sobre como foi o processo de cidadania italiana dela, que foi assim, o mais, sabe, tenebroso, onde tudo deu errado durante o processo, mas graças a Deus para ela deu certo, né? Então, é o que eu falei, eu não vou pôr nenhuma imagem aqui do corte, talvez eu até ponha alguns áudios da entrevista para que vocês tenham noção. O link em que eu vi está aqui na descrição, e eu acho que como o meu canal aborda um pouco isso, eu quis trazer para vocês. E eu acho interessante aquilo, você, por mais que você pague alguém para fazer por você, quando você vai para outro país, né, e aí se trata do caso das pessoas fazerem o reconhecimento da cidadania italiana na Itália, eu acho interessante que você saiba minimamente o processo, tá? É claro que se você está pagando para alguém, às vezes falta tempo, não dá para dominar tudo, mas você saiba minimamente. No caso dela, talvez ela até soubesse algumas coisas, mas é difícil falar se ela poderia saber mais. Mas você que está pensando em ir para a Itália e pagar uma assessoria, seja o que for, primeiro procure verificar o máximo de informações possíveis sobre esse assessor, né? Tenha um pouco de informação. Segundo, procure saber um pouco também. E terceiro, você quer fazer o reconhecimento da sua cidadania italiana. Você está na Itália. Procure saber um pouco de italiano, assim, e até no caso ela não sabia, né? Porque pelo que eu entendi, eu não acompanhei toda a entrevista, eu vi esse trecho, vi mais algumas coisas depois, mas ela morava na Irlanda, ela trabalhava ali na Irlanda, ela foi inicialmente para a Irlanda, né, onde inclusive é uma das portas de entradas na Europa, costuma ser um dos locais mais fáceis de você conseguir visto de estudante, enfim, todas essas questões, né, que eu não vou estender aqui. E portanto, ela estava na Irlanda, dominava o inglês, o que pelo menos é um ponto importante, porque se você não sabe nem o inglês é mais difícil mesmo, embora na Europa a maioria dos países valorizem falar o idioma nativo, né, e poucos países da Europa falam inglês, alguns, né, mas em proporção à grande parte não são tantos, e há vários idiomas, os mais diversos, né, mas pelo menos ela dominava o inglês. E acredito que o não domínio do italiano prejudicou um pouco ela, né? Então eu vou falar um pouco, comentar um pouco aqui com vocês, vou ver algumas coisas, talvez ponha alguns trechos, como eu mencionei. Fui para a Itália reconhecer a cidadania, né? Tava tudo certinho, meus documentos, tudo. Então ela comenta aqui que teoricamente era para ter sido muito fácil. O antenato dela era o seu bisavô, quer dizer, não é nem algo tão distante na linha de sucessão. Ela tinha todos os documentos certos, mas a primeira questão, ela foi para uma comune, desculpa, para um comune, né? Comune ela foi para um comune onde nunca havia sido feito esse processo. Então ela diz que os profissionais ali da comune aprenderam com o processo dela a como fazer. Então essa já é uma questão inclusive a ser pensada, né? Então eu acho que essa dica é importante. Não vá numa... Tem até... Claro que não existe uma receita de bolo, mas você pode diminuir os riscos quando você vai para uma comune, um comune que ele não é nem tão pequeno dentro dos padrões da Itália, porque se for muito pequeno correm muitos riscos, né, de
às vezes tem um profissional para fazer um único serviço, todas essas coisas. E se você for para um que é muito grande, também a dificuldade é grande, porque você aí tem o profissional, ele pode estar sobrecarregado, tudo. Então uma dica é isso, ir num comune que não tenha uma superlotação, vamos dizer que todo mundo vá para lá, mas que também não seja algo assim que ninguém nunca fez, né? Então é possível pesquisar, você não é obrigado ou obrigada a ir onde o seu antenato nasceu, no comune ali italiano que o seu antenato nasceu, você pode escolher outro. Então isso também faz parte do processo. Logo quando ela chegou, ela já teve problemas grandes. O assessor, ela viu o assessor, tal, no começo, mas depois ele desapareceu. Ela descobriu que ele estava sendo investigado por algum motivo e isso o fez desaparecer. Ou seja, ela pagou por um profissional que não se sabe direito, né, ela não informa, ela não descobriu também mais detalhes, né, é passado isso. Esse sujeito simplesmente desapareceu. Então aí já é algo complicado, né? E aí ela fala que a casa que ela ficou, né, era uma espécie de chácara e o dono dessa chácara, o casal, né, viram o sofrimento dela, né, o perrengue, e acabaram sendo muito solícitos com ela, ajudando muito ela, né, o que foi uma das coisas boas. Mas você vê aí que já deixou haver navios. E aí já vem a segunda questão, o vigile não passava nunca. Então, por causa disso, ninguém sabia fazer e ela teve que estudar como se fazia o processo, com o processo em curso, né? Assim já trocando pneu com o carro andando. Foi realmente isso que aconteceu. Eu procurei, comecei isso e aquilo, porém vigília não passava, vigília não passava, vigília não passava. Depois de 3 meses que eu tava na Itália, sem esse vigília passar, esse senhorzinho chega lá na casa e fala pra mim, Patrícia, então, eu vim te falar uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou, quando você chegou aqui, que você entregou os seus documentos, a Itália ela tá fazendo uma investigação por causa de documento falso, e os seus documentos foram presos. Os seus documentos estavam apreendidos há 3 meses, e foram liberados ontem. Ou seja, a tua cidadania começa a rodar a partir de hoje. 3 meses, que normalmente é o período que você... Tá vendo? Então, geralmente ele vai falar, né? 3 meses geralmente é o período que a pessoa imagina ficar. Claro que pode levar mais tempo, então você não pode ir com o tempo cronometrado, 3 meses. Pode levar até mais tempo, né? É o que eu falo de se preparar para isso, mas você vê já o perrengue, né? Você vê que é uma questão bem delicada. E aí tem as questões. Ela juntou dinheiro contado para 3 meses, e aí um conselho, gente, não é condenando ninguém, né? Mas é um conselho. Leve uma sobra. Você não pode ir com dinheiro tão contado em tempo. Você pode economizar lá, você pode não fazer extravagância, mas se você realmente quer ir, leva um pouco mais de dinheiro ou, enfim, saiba que tem alguém que vai de repente poder te ajudar se tiver um imprevisto, tá? Porque aí ela não pode trabalhar, porque o visto que você adquire, né, ela pegou visto de turista, existem especificações, o correto não é bem um visto de turista, mas enfim, então ela não podia trabalhar e o dinheiro acabando, e enfim, você vê então que é uma situação bem delicada. Aí no caso, como passou de 3 meses, ela deveria pedir o permesso de sojourno, ela não sabia, não pediu, né? E isso de alguma forma quase foi um fator assim que atrapalhou o reconhecimento, né? E como as pessoas não sabiam fazer a cidadania, de certa forma ela ensinou. Eu vou até pôr mais um trecho, né? Eu não quero colocar muita coisa, tem respeito ao canal, como eu disse, o link está na descrição, mas vamos lá, né? Fui lá pra entender por que ele tava travado. Cheguei lá na comune, fui conversar com o oficial, Núncio. Eu não esqueço nunca da minha vida esse nome. E eu falei, então, fica a cidadania travada e tal. E eu falando pro senhorzinho em inglês e ele traduzindo pro italiano. E o Núncio falou assim pra mim, eu tô mandando um e-mail pra confirmar se o seu tradutor é juramentado, tudo. E eu não tô recebendo resposta. Eles estão falando que não é, eu tô procurando. Eu já procurei aqui numa lista de tradutor juramentado, não encontro esse tradutor deu aqui, ó, dos teus documentos. Aí eu olhei e falei, tá, eu posso ouvir a lista que você tá procurando? Ele falou, pode. Ele me mostrou. O meu tradutor juramentado era de Brasil. Olha só. Ele tava procurando em uma lista do Rio Grande do Sul. Aí eu virei pra ele e falei assim, então, essa lista aqui é do Rio Grande do Sul. O meu tradutor é de Brasília. Ele falou pra mim, mas qual que é a diferença? Não tem noção da geografia, né? Eu abri o mapa do Brasil no computador dele. E eu expliquei pra ele estado por estado do Brasil. Brasil e a Rio Grande do Sul. O sotaque italiano, né? Eu entendi. E daí eu falei assim pra ele, eu posso fazer uma coisa, eu posso sentar aqui no teu computador e mandar um e-mail e procurar o meu tradutor juramentário te mostrar? Ele pode. Sentei lá no computador do oficial da comune,
Então, pessoal, aí eu não quero estender muito, né, o áudio, mas é basicamente ela que achou as informações do tradutor juramentado e passou para ele. E isso também, isso se repetiu em uma outra oportunidade, quando precisava mandar o pedido de não renúncia, né, do antenato dela, que ele não havia pedido a renúncia, né, da cidadania italiana, abdicado e tal, e aí tinham que mandar para o consulado em São Paulo e mandaram para outro local. E ela também novamente teve que sentar no computador, então vejam como é o processo, né? Bom, pessoal, tem mais alguns detalhes na história dela, mas eu não vou colocar aqui. Vai estar, como eu disse, na descrição, talvez eu ponha no card, enfim. Basicamente, como é assunto, né? Eu quis comentar isso com vocês. Então vocês deem uma olhada no vídeo, o vídeo principal, porque uma coisa é eu falando, né? Outra coisa é vocês verem o vídeo mesmo, a pessoa relatando, isso é muito importante, né? Para não só deduzir as coisas por terceiros, tá? Então tá toda a descrição. Mas é isso aí, acho que é tema do canal. Tô deixando mais vídeos para vocês assistirem aí. É o primeiro, entre aspas, react, né? React, eu nem sei falar, desculpa aí, mas que eu faço aqui no canal, né? Entre aspas, como eu disse, não é propriamente, mas é isso aí, a gente vai conversando sempre sobre esses temas. Valeu!